Fala pessoal, meu nome é Danilo e nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação desse banco que eu fiz no contexto do concurso de assento do Grupo Marceneiro Mega. Esse banco eu fiz já faz alguns meses, né, e depois que eu terminei eu coloquei aqui no meu jardim, né, ele está levando sol e chuva aí todo dia, né, e está intacto. Então nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação geral e fazer algumas explicações sobre as decisões que eu tomei, né, porque eu fiz dessa forma. E o passo a passo de construção, eu fiz toda a gravação e já publiquei no meu canal, né? Então quem tiver interesse em reproduzir ou em fazer parecido, aí eu recomendo assistir os vídeos detalhados, né, com passo a passo. Bom, o início de tudo foi pensar no design, né? Então o design desse banco, ele foi pensado para ter um conceito aqui de um assento elevado, né? Para dar essa ilusão de que o assento está flutuando, né? Então, para conseguir esse efeito, no projeto eu considerei uma estrutura aqui embaixo que tem dois apoios aqui, né, mais ou menos nessa altura e do outro lado, que elevam o assento, né? E aqui eu tenho um ângulo, né, nessa estrutura de apoio, então quem vê de frente um pouco afastado não enxerga a estrutura de elevação, só enxerga o assento e as pernas. Outro detalhe é que basicamente a madeira foi toda de reaproveitamento, né? Eu utilizei pinos, né? Então eu parti de caibros que eram guias para árvores, né? no jardim. Então assim, no assento, o assento foi feito com colagem de 18 caibros, né? Então eu fiquei aqui com 400 milímetros por 2 metros, tá? A única exceção foi duas travessas aqui embaixo na estrutura que eu utilizei maçaranduba para fazer. Então eu parti de uma viga de maçaranduba, cortei e aí eu cheguei numa seção de 60 por 40 milímetros, que é bem comum para travessa de banco de 2 metros. Outra curiosidade é que nesse banco, em termos de técnica, eu utilizei 6 tipos de junções diferentes, né? Então, desde colagem por prensagem, como foi o caso aqui de parte do assento, passando por rabo de andorinha para juntar as duas partes do assento, já que eu tinha caibo só de 1 metro, né? Nas pernas eu utilizei espiga dupla, tá? E na estrutura aqui embaixo eu utilizei para fazer a grade furo espiga passante, e a conexão do assento com a parte de baixo é feita com um encaixe de caldo deslizante. Então, o detalhamento dos encaixes, principalmente os mais complicados, eu fiz um vídeo à parte, né, que tem explicando como fazer um encaixe. Então, está tudo registrado. O acabamento do banco eu fiz com a técnica de queima da madeira e depois eu apliquei stem, padrão canela, né? Então esse processo como um todo, ele dá uma garantia maior de durabilidade, né? Então vocês percebem que o banco está praticamente igual como eu deixei no vídeo de fechamento, né? Que eu fiz a filmagem aí da montagem do banco aqui no jardim, e visualmente não mudou praticamente nada. Eu também utilizei parafusos aqui para conectar o assento com a estrutura. Isso me dá flexibilidade se eu precisar fazer o transporte do banco para algum lugar, tá? Bom, em termos gerais, para ser sincero, o que deu mais trabalho foi tornar a madeira original utilizável novamente. Como o meu design aqui eu tinha um assento inteiriço, eu tive que fazer a colagem dos caibros. Realmente a construção do assento foi uma das etapas mais demoradas, né? Então isso não quer dizer que esse modelo de banco ele dê tanto trabalho assim, porque se fosse partir de uma madeira comprada numa loja, na madeireira, a gente pode partir de uma prancha, ficaria bem mais rápido. Então, para ter uma garantia da colagem, eu usei Titebond 3 e deixei todas as colagens prensando praticamente em um dia, tá? Para ter uma garantia maior. Bom, e para fechar, eu vou fazer alguns comentários de algumas curiosidades. Como eu parti aqui de uma madeira reaproveitada, nem todos os caibros eu utilizei. Tinha alguns que estavam bem comprometidos, né? Então nem tive tanto problema com cupim, era mais questão de formiga carpinteira, né? Então, como eram guias de árvores, é muito comum as formigas se utilizarem para fazer ninho, né? Então elas furam a madeira, né? vão corroendo, elas não comem, elas cospem,
mas elas fazem canais dentro da madeira para fazer o ninho, e aí isso tira a massa da madeira. Então, para escolher um procedimento que eu adotei para ser bem rápido foi fazer a pesagem. Então, se não me falha a memória, era em torno de 850 gramas, esses cabos de 1 metro, né? O que estava abaixo disso eu descartava. Bom, e outra curiosidade é que eu utilizei tanto máquinas elétricas quanto ferramentas manuais para fazer a construção. A escolha ela foi bem racional, né? Eu fui mais pelo que eu achava que era o mais apropriado no momento. Então, assim, eu dei preferência à questão de agilidade para conseguir o resultado. Então, por exemplo, o encaixe de furo-espiga, que de certa forma é repetitivo, eu utilizei máquinas para fazer, porque eu tinha muitos encaixes iguais, né? Então compensava eu pensar no setup da máquina, no gabarito, e fazer várias vezes a mesma tarefa. Já o encaixe de rabo de andorinha que eu fiz para unir as duas partes do tampo, esse encaixe não compensava fazer na máquina, porque eu tinha uma peça de 1 metro, né, que ela, se fosse colocada na serra de bancada, ela ficaria na vertical, 1 metro. E aí eu teria que fazer um gabarito bem robusto, né, para não ter problema com segurança, e seria um gabarito que eu iria fazer só para esse uso, né, porque é um encaixe de rabo de andorinha não convencional, né, para união de topo de duas peças, com um tamanho de cauda grande, né, então seria um jig, um gabarito que eu praticamente não ia utilizar mais vezes. E aí nesse caso eu achei mais interessante e mais rápido fazer o corte no serrote à mão livre. Eu até fiz um vídeo mostrando a possibilidade de usar o gabarito, comprar o corte no serrote, mas eu fiz praticamente todo o corte à mão livre, né, com serrote normal e depois com formão, fazendo o ajuste no formão. Então realmente eu achei que era mais interessante usar a ferramenta manual nessa situação, tá? Bom pessoal, então era isso. Eu tentei trazer para esse vídeo só informações inéditas, né, que eu nunca tivesse falado nos vídeos aí do canal. Quem tiver interessado no passo a passo de construção, aí eu recomendo visitar o canal e assistir os vídeos. E se ficou alguma questão em aberto que eu me esqueci de comentar, pode colocar aí nos comentários que aí eu respondo, tá? Sem problema nenhum. Então é isso pessoal, obrigado aí por ter assistido e até a próxima.